Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu quero apresentar a minha mini coleção do grande escritor português José Saramago. Saramago, além de ter sido agraciado com o Prêmio Camões, em 1998 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É o primeiro Nobel de Literatura em língua portuguesa. Também teve sua obra censurada pelo governo português quando lançou o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas além disso, ele também criou um estilo novo de escrita. Muita gente acha o estilo de Saramago difícil de ler. Eu particularmente não acho. Na verdade, eu acho até melhor do que os outros. Por exemplo, ele não usa travessão nos diálogos, né? O diálogo não é definido por um travessão. Também não usa sinais de pontuação, como por exemplo o ponto de interrogação. Porque ele descobriu que uma pergunta, você sabe que é uma pergunta mesmo sem ter um sinal. Por exemplo, qual é o seu nome? Não precisa colocar um sinal de interrogação para você saber que isto é uma pergunta. Então o estilo de escrita dele é muito diferente do estilo que a gente conhece, né? Com os diálogos traçados com travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Os pontos que ele usa são a vírgula e o ponto final. E claro, nem sempre ele teve esse estilo, né? Ele tem livros que não são no estilo novo de escrita. Por exemplo, ele adquiriu essa nova forma de escrever quando estava escrevendo o livro Levantado do Chão. A partir desta obra é que a gente tem o estilo Saramago original, que a gente vai ver nas obras seguintes. Saramago faleceu em 2010, mas deixou como legado uma grande produção literária. Eu particularmente só tenho estes 14 livros dele, mas são livros que são obras que permitem você conhecer quem foi José Saramago, ou seja, como o estilo dele foi inovador e o que tornou ele um gênio da escrita. Começando aqui pelo ano de 1993, é uma alegoria futurística, né? Se você trocar 1993, por exemplo, 2023, não vai fazer diferença, né? Então, é uma obra pequenininha, né? Aqui está no formato 12 por 18, mas é uma obra onde aparecem vários elementos que vão aparecer em outras obras do Saramago. Tem aqui esta obra pequena, mas muito engraçada, né? Que fala de um homem que foi pedir um barco a um rei, e aí ele faz uma crítica muito pesada à burocracia governamental. É o Conto da Ilha Desconhecida. Temos aqui a grande obra que causou polêmica, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, que fez com que o governo português censurasse a obra de Saramago. É uma releitura da vida de Jesus Cristo, né? O livro Claraboia ainda é no estilo antigo, antes do desenvolvimento do novo estilo feito por Saramago. Ainda usa travessão nos diálogos e os demais sinais de pontuação. Nesta obra, muito conhecida, né? Conta a história da construção de um convento, memorial do convento, e também cita o padre Bartolomeu Gusmão, que teria criado um protótipo de avião. Como eu havia mencionado, nem sempre o Saramago teve aquele estilo inovador. Então foi quando ele começou a escrever esta obra, Levantado do Chão, que ele começou a desenvolver o novo estilo. Este livro aqui é uma coletânea de frases e pequenos textos publicado em revistas e jornais, além de entrevistas na TV. É um livro bom porque tem muitas frases, né, declamadas por Saramago. A Caverna é a história de uma família de artesãos que se vê ameaçada pela produção tecnológica. A Viagem do Elefante, quando o governo português comete a loucura de dar como presente
um elefante, e o elefante é transportado de Portugal até Viena. E aqui ele conta a história desta viagem louca, né? Todos os nomes é a história de um escriturário, né, que resolve descobrir a vida de uma pessoa totalmente desconhecida. Ele está acostumado a ver vários nomes de pessoas famosas, e aí dá de cara com o nome de uma pessoa totalmente desconhecida, né? E ele vai ver, se descobre como é a vida desta pessoa. Aqui temos o homem duplicado. Imagine você descobrir que tem uma pessoa idêntica a você. O que você faria? Como você reagiria? O Ensaio sobre a Cegueira, um livro muito conhecido, né? Conta a história de uma cidade na qual as pessoas descobrem que estão se tornando cegas. E aí, uma coisa importante sobre esse livro é que eu acho que o Saramago escreveu ele de olhos vendados, porque ficou magnífica, né? Ensaio sobre a Lucidez é uma continuação do livro Ensaio sobre a Cegueira. E por último, o que eu acho mais fascinante, né? As intermitências da morte. Apesar de você achar que a ausência da morte seria uma coisa boa, na verdade é uma coisa muito ruim, né? Até mesmo biologicamente. E aqui este livro, ele conta a história de que a morte resolveu tirar férias, né? As pessoas passaram a não morrer mais. Então cria toda uma situação complicada com a ausência da morte. Falando de edição, com exceção de Memorial do Convento e Levantado do Chão, que é da Bertrand Brasil, todos os outros livros que eu tenho aqui são edições da Companhia das Letras. Memorial do Convento é publicado no formato 14x21, melhor formato para leitura, né? Além disso, o Levantado do Chão também, tudo no mesmo formato. O ponto negativo aqui desta edição é o papel branco em vez do papel amarelado. Esta edição aqui da Companhia das Letras é uma edição muito boa, né? Inclusive a arte que tem em cada capa. Com exceção destes dois, que é O Conto da Ilha Desconhecida e O Ano de 1993, todos os outros estão no formato 14x21, que é um formato bom de ler. Esses dois aqui, por serem duas obras pequenas, estão no formato 12x18. Inclusive, eles foram publicados no formato capa dura, né? Não existe livro melhor para se ler e para se guardar, né, do que o livro publicado em capa dura. Infelizmente, por questões de recursos financeiros, não podemos ter todos em capa dura. Com relação ao papel, com exceção das intermitências da morte, todos os outros estão publicados no papel amarelado, que facilita a leitura. Assim como a grande parte dos meus livros, eu consegui estes pela internet no Sebo do Messias, em São Paulo. Quando o Sebo do Messias recebe um livro para comprar e colocar depois em venda, ele faz todo um levantamento sobre a obra, inclusive pegando tudo que tem dentro, né? Algum marca-página, coisa desse tipo. E aí, quando eu recebi este livro, Ensaio sobre a Cegueira, eu fiquei surpreendido porque algo passou despercebido pela vistoria do Sebo do Messias. E eu encontrei dentro nada mais, nada menos do que um trevo de 4 folhas, né? Então, apesar da vistoria que o Sebo do Messias faz ser bem eficiente, né, encontrando carta, dinheiro, fotografia dentro dos livros, esta aqui passou despercebida. E aí, quando eu comprei o livro, eu recebi ele.
Então é isso daí, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês o que eu já li desse grande gênio da literatura universal, que é José Saramago. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí no vídeo, né? Compartilhe, se inscreva no canal e até uma próxima, né? Fiquem bem todos vocês.